Mas a gente vai continuar o estudo de Pedro. Antes de eu viajar, eu parei e o Pedro tinha acabado de passar pelo Pentecostes. Não sei se estava todo mundo aqui. Pentecostes foi uma marca na vida de Pedro. Foi um momento marcante. E o interessante é que a gente viu que Pedro, cheio de defeitos, cheio de problemas, e continuou com vários defeitos, vários problemas que a gente vai ver aqui depois, mesmo assim o Senhor foi crescendo ele espiritualmente, foi capacitando, e ele iniciou a Igreja de Cristo, como a gente entende hoje. Ele praticamente fundou, ele não importa o seu entendimento sobre a chave dos reinos dos céus, não importa o seu entendimento sobre isso, você tem que perceber que é uma coisa muito importante. E Pedro recebeu, a igreja recebeu, quando Pedro instituiu. Por que eu falei não importa o seu entendimento? Porque tem coisas na palavra de Deus que não estão muito claras. Uns falam que é uma coisa, outros falam que é outra. Não importa, não importa. Vamos no que está claro. Muitas coisas ainda são mistério para nós, que está na palavra de Deus, mas ainda é mistério para nós, e o Senhor há de revelar. Mas não importa. O que importa é que Jesus Cristo veio a esse mundo, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele abriu o caminho para desfazer o que a gente cantou aqui, a obra do diabo. Ele abriu o caminho, ele fez, ele terminou, ele completou a obra, e através dele nós podemos ser chamados filhos de Deus hoje. Isso é o que importa. E daí a gente vai evoluindo para outras coisas. Não importa se é esse detalhe, acontece isso, não, mas o pastor tal fala tal, mas não importa. O que importa é centralidade na pessoa e na cruz de Cristo. Isso é o que importa. A gente vai evoluindo aos pouquinhos a partir daí, e pode ser que até mesmo o Senhor te revele algumas outras coisas mais avançadas na palavra dele, mas às vezes tem que ficar só contigo, às vezes o teu irmão vai pensar diferente. Aqui não é uma classe uniforme, não está todo mundo na 8ª série, nem na 7ª série. Tem várias séries aqui. Hoje, agora virou moda esse negócio de classe nem sei qual o termo que se usa, uma classe com várias crianças em séries diferentes. Agora começou. Mas a Igreja de Cristo já faz isso há muito tempo. Tem um que está aprendendo, tem um que chegou agora, tem um que já sabe mais, tem um que ainda não se encontrou. Enfim, é assim. Devemos ter amor, compaixão para um com os outros. Mas vamos ver lá o Pedro. Bom, vou deixar aqui esse texto aqui. Eu trouxe alguns slides só para dar uma ilustrada, ficar de maneira gráfica, para a gente entender. Então chegamos até o momento que Pedro, o nosso texto base hoje vai ser Atos, então vamos deixar aberto em Atos. Chegamos até o momento que Pedro se levantou para falar no dia de Pentecostes. E daí, o que aconteceu daí em diante? Aquela mudança, aquela virada na vida de Pedro. Ele continuou seguindo o que o Senhor mandou ele fazer. Mudou a vida de Pedro? Mudou. Mudou Pedro? Nem tanto. Ele ainda é homem. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele agora tem a marca da promessa. Agora ele é santo. Só que ele foi treinado no mundo como homem até ali então. Então ele vai ter outros erros, ele vai ter outros percalços na vida, e o Senhor vai ajudar em tudo. Em tudo. Se eu fosse resumir, esse texto aqui, essa primeira parte está todinho no boletim, depois se vocês quiserem levar, tá? A gente pode resumir a vida de Pedro após o Pentecostes como uma só. Sabe? Compromisso. Essa é a palavra que eu resumo a vida de Pedro. É muito fácil a gente receber a salvação de Cristo, a gente ser muito passivo nessa história, tá? E ficar por aí. Tem problema você não ser mais ativo? Não tem problema você ficar na sua? Problema tecnicamente não tem, só que você deixa de colher uma série de benefícios. O Senhor quer compromisso. Ele espera
é diferente de manda. Algumas coisas ele manda, outras ele espera. Tá? Ele espera que você tenha uma vida compromissada com ele, com a palavra dele e com o evangelho dele. Isso é o que ele espera de ti. E que foi o que Pedro fez. Ele seguiu o compromisso. Tá? O compromisso, só para deixar uma frase um pouco mais apimentada, compromisso com o Senhor é vir à igreja? Isso é compromisso? É também. Posso ter mais compromisso com o Senhor? Pode, se você quiser. Posso ficar só nesse? Pode. Pode. Mas aí você não fica curioso, o que será que eu recebo se eu tiver mais compromisso com o Senhor? Pergunte a Ele. Quanto mais compromisso com o Senhor, mais próximo você vai ficar, mais perto você vai estar, mais de Cristo você vai aprender, e mais fácil será receber as bênçãos que Ele tem preparado para ti. Hein? Bom, se você não quiser ter o compromisso, não precisa também, a sua salvação não se perde. Por que eu sou bem enfático em falar que a salvação não se perde? Que hoje em dia também todo mundo quer contestar tudo. Salvação se perder é a mesma coisa que Cristo descer da cruz e voltar. Se Ele morreu, ressuscitou, isso tem volta? Morte, ressurreição, tem volta? Se você morreu e ressurgiu com Ele, isso tem volta? Você pode voltar lá? Não, eu vou ressuscitar, eu vou morrer de novo e vou ficar com a vida... Não tem como. Não tem como. Não tem como. Obra irreversível. Irreversível. Você pode ficar na mesmice, mas você não pode sair, você não pode deixar de ter a chancela, porque já foi, marcou. Pá. Você pode fazer tudo para complicar a tua vida na Terra, mas a chancela está ali. Mas nem por causa disso você vai fazer, agora que eu já estou salvo, não. Tem os benefícios e tem os mandamentos do Senhor. Vamos continuar. Bom, qual é o malefício de não ter compromisso com o Senhor? Eu falei que tem benefício, mas qual é o malefício? Bom, o que acontece? Você recebeu a chancela. Você está salvo. Você tem a vida de Deus em sua vida. Tá? Agora você é diferente do mundo. Tá? Você agora é um estranho no mundo. Você fazia parte do mundo, o inimigo nem ia perturbar, porque você estava ali mesmo, estava perdido. Agora você é diferente. Vou botar aqui esse gráfico. Tá vendo esse gráfico aí? Esse gráfico é um eletrocardiograma. Ele só fica bonito, ele só serve para essa função, né? Assim ele é bonitinho. Alto, baixo, está funcionando. Ok. Mas a nossa vida não pode ser assim. Não pode ser assim. Nossa vida não pode ser... Estou vindo na igreja, problema, se eu cair, aí cai, aí se desespera, aí busca ajuda com o mundo todo, menos com Deus. Aí vem um dia na reunião, ora, é atendido, aí vai lá em cima, agora eu estou espiritual. Aí daqui a pouco esquece, aí cai de novo. E fica nessa montanha russa de vida. É isso que a gente quer? Não, eu não quero. Eu quero estabilidade. Sabe aqueles gráficos de vendas? Tipo isso aqui, ó. Só que só cresce. Vendo? Se isso aqui é possível, eu quero isso aí. E é possível sim. A vida cristã é uma carreira. E você começa e vai crescendo. Para que você quer ter uma vida instável? Você pode ter uma vida, um crescimento espiritual saudável na pessoa de Jesus Cristo. Compromisso com o Senhor. Meditar na palavra do Senhor. Fazer as boas obras que Ele manda para ti, nem de mais nem de menos, tá? E você vai conseguir atingir esse objetivo. Aí a gente vai ver lá em Atos, deixa aberto no Atos 10, o quão importante foi o compromisso e a fidelidade de Pedro com o Senhor. Olha quão importante. Tá? Importante para a vida dele e de outros. O seu compromisso, a sua fidelidade com o Senhor é importante
para a sua vida e para a vida de outros que o cercam e para a vida de alguém que você nem conhece. Vamos ver isso. Vamos ler Atos 10, de 1 a 8. Atos 10, de 1 a 8. Tá, o centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha, ele é um homem. Olha os adjetivos que ele tem aqui. Centurião, patente alta, piedoso, temente a Deus, e fazia caridade, e continuamente orava ao Senhor. Homem praticamente santo, né? Você vê nessa época, então, você vê assim, oxe, que isso? Como é que pode? Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus se agradou das orações, da caridade que Cornélio fazia. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam em seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhe a Jope. Ok. Cornélio, homem bom. Homem de oração, homem de caridade, está escrito esmolas aqui. Cornélio era salvo? Ele já tinha recebido o Espírito Santo? Não, não era salvo. Cheio de qualidade, cheio de adjetivos falados pelo Senhor. Senhor, por Deus aqui. Qual é a única forma de salvação do homem? Através de Jesus Cristo. E como é que você ouve falar de Jesus Cristo? Pregação do Evangelho. Certo? Faltava alguém pregar para ele. Olha o quão importante é a nossa função. Porque Deus apareceu através do anjo. Por que ele não salvou ele na hora? Fez pá, salvou, está salvo. Ele já saiu falando, não. Não é assim. Ele fez a obra, ele não desfaz o caminho dele. Qual é o único caminho para o homem ser salvo? Através da cruz de Cristo. Quem anuncia o Evangelho? Anjo anuncia o Evangelho? Não. Somos nós, homens, aqui na Terra. Olha a importância disso. Nem Deus dá a volta pelo seu caminho. O caminho está trilhado é assim. É assim. Olha o que importante. Agora vamos ver Atos 11, de 1 a 18. A história do livro de Atos, ela se cruza em vários pedaços, e eu fiz de uma forma que a gente consiga chegar a entender o contexto, entender a conclusão, sem ter que ler todo o texto. Mas se você quiser ler todos o Atos, até o 10, até o 11 final, ele tem bastante informação. Atos 11, de 1 a 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes de terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. O que Deus purificou, não considere comum.
Isso sucedeu por 3 vezes, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa que estamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Vamos dar uma paradinha por aí. Até então, a humanidade tinha entendido a obra de Cristo, tinha entendido para que ele veio, mas não é só para judeu, é só para gente, né? Não é só para gente. Eu não sou judeu, né? Mas botando no papel, não é só para o judeu, é para todos. E esses animais que colocaram, que o Senhor colocou na frente de Pedro, provavelmente eram animais que não eram comidos na época. Provavelmente. Certo? E não, isso aí é impuro, isso é impuro. Se o Senhor falou mata e come, é porque é puro. Se o Senhor falou que a palavra, que a salvação veio para todos, veio para todos. 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 É bem comum no início da pregação de Pedro, no início da vida de Pedro, ficou meio que direcionado Pedro para os judeus, Paulo para os gentios. Ficou meio que dividido, mas não é verdade isso. Pedro pregava para gentios e Paulo para judeus. Não é que um é outra coisa. Não. E ele explicou isso, exortou isso para as pessoas que estavam à volta. E no 12 chegaram os guardas, né? Não lembro se eram guardas, soldados de Cornélio. E ele nos contou como viram um anjo em pé. 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Cornélio tinha mandado os soldados encontraram Pedro. Pedro, sem hesitar, foi. Sem hesitar. A palavra que eu fugi. A fidelidade e compromisso envolvem compromisso. Tem uma palavra que eu não estou conseguindo lembrar. Sem pestanejar, sem duvidar, sem hesitar. É na hora. Compromisso. E ele nos contou como viram um anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Olha só que legal. Ele já falou, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e sua casa. A pregação. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ou seja, salvação é para sempre. O Espírito Santo não caiu sobre eles de novo ali. Não caiu de novo. Não sentiu, sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Não. Balela. O Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Tá? Ou seja, eles foram salvos naquele momento, eles receberam o Espírito Santo. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Várias coisas interessantes. Deus mandou Pedro ir pregar. Pedro pregou. E ali você percebe bem a distinção de a salvação, o ato de receber o Espírito Santo e depois o batismo. São épocas diferentes. Coisas diferentes. Quando a gente fizer um estudo mais preciso sobre batismo, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas eu tenho dois slides aqui. Ó. Pedro pregou aos que o mundo achava impuros. E eles foram salvos. Tenta se colocar na época. Hoje é fácil você pregar para um gentio, porque quase todo mundo é gentio, né? Quase todo mundo, poucos judeus. Mas na época era uma coisa assim separada. Houve uma época em que negro não entrava no mesmo cômodo que branco. Hoje em dia é inadmissível você pensar isso. São pessoas, todo mundo. Por que a diferença? Mas na época, gentio e judeu chegava a ser pior. Tinha guerra por causa disso. Tá? Mas hoje em dia, quem nós achamos
que não são dignos de merecer a salvação. Bota na sua mente. Você deve ter algum preconceito. Todo mundo tem. Eu tenho vários. Todo mundo tem. Mas, não, esse aí não dá. Esse aí não dá. O que a gente deve fazer com essas pessoas? Pregue para elas. Assim como Pedro fez. Desafiou a sociedade no momento, no instante em que ele vivia. E como crerão se não há quem pregue? Deus enviou Pedro para pregar a Cornélio. Ele foi seguindo a vontade do Pai sem duvidar. Ou seja, não duvido nada que estava no plano do Senhor salvar Cornélio, outra pessoa iria. Mas o compromisso com o Senhor que o Pedro tinha fez ele receber esse galardão. O galardão é meio que a recompensa por ter feito a obra. Ele concluiu. Ou seja, se não fosse ele, com certeza seria outro. Eu creio que a salvação vem e vem mesmo. A pessoa não consegue se desvencilhar, não consegue. O Senhor vai se ver a salvar a todos, e todos terão a chance de receber a palavra de Deus. E ela vem fulminante. Acho que eu botei alguma coisa aqui. Vamos pregar o evangelho para todos quanto o Senhor mandar. Tá? Por que eu botei quanto o Senhor mandar? Vou deixar esse slide na tela. Se a gente está aqui hoje, provavelmente o Senhor mandou alguém pregar para ti, certo? Falar, pregar, algum momento. Comigo, pregou no início, eu briguei vários anos, depois apareci. Sim, foi uma... Depois eu lembrei, já tinham pregado por mim, já tinham orado por mim, e eu fiquei assim, eu não caí aqui, porque minha avó estava orando, meu tio estava orando por mim. Ou seja, você percebe, hoje você está aqui, que provavelmente o Senhor mandou alguém pregar para ti, certo? Essa obra não pode parar aqui, não pode parar em você. Você gostou de receber a salvação, todo mundo gosta, é uma coisa maravilhosa. Vai ficar em ti? Vai parar aqui essa obra? Vai estacionar? Não, tem que seguir. Cornélio era um homem bom. Mesmo após ter visões, mesmo após praticamente conversar com Deus, né, fazer obras de caridade, estar em oração todo dia, ele ainda precisava que alguém pregasse o evangelho. Tem alguém na sua família, tem alguém no seu trabalho, tem alguém ao redor de ti que ainda precisa ouvir o evangelho. E às vezes nós somos negligentes. Às vezes a gente não consegue perceber que a pessoa do lado está aqui, está andando contigo, mas ela não entendeu ainda. Prega o evangelho. E que mal há pregar o evangelho para alguém que já sabe. Problema algum para quem que já recebeu. Não tem problema algum. Você não pode fazer acepção de quem está salvo ou não. Prega o evangelho sempre para quem Deus mandar. Não duvide, não hesite. A gente pode perceber que a obra da cruz foi muito forte, como eu falei no início, somente através dela. Agora, por que eu falei, vamos pregar a quem o Senhor mandar? A pregação do evangelho é pessoal. Se temos que pregar para todo mundo, o que a gente deve fazer? Vamos pegar sistema de áudio, vídeo, botar na Praça Sans Pena, botar aqui, sair no volume máximo, repetindo Gálatas 2:20, botando versículo, sei lá, o que for. É assim? Não. Olha bem o que eu escrevi. Quanto o Senhor mandar. A minha opinião, tá? Aí vem a opinião pessoal minha. A palavra de Deus é tão preciosa que você não pode jogar no vento. Sabe quando você tem uma palavra preciosa, uma coisa muito boa, você não pode jogar ao vento. Você não pode dar... Vamos dizer que eu tivesse uma barra de ouro aqui, bonitona, reluzente. Você não pode dar para a pessoa até que ela esteja pronta. O bebê não recebe barra de ouro. Criança vai gastar em bala. Adolescente vai gastar em tudo, menos do que se deve. Jovem, talvez... quando a pessoa tem uma maturidade, o ponto certo você vai ou ela vai fazer um bom investimento. A palavra de Deus é mais valiosa do que ouro. Mais valiosa do que tudo que temos aqui. Não jogue ao vento. Não saia sendo o chato. Se a gente fizer isso, botar o barulhão, som, tal, aí bota anúncio, barulho, irrita as pessoas.
Irrita você e irrita também o ímpio. Agora, pregação do evangelho direta no momento certo é música suave para os ouvidos de quem necessita. Certo? Essa é a minha opinião. Você deve pregar sim para quem o Senhor manda que você pregue. Nem de mais, nem de menos. O mundo tem a tendência do exagero. A tendência do exagero é uma coisa praticamente natural no mundo. É tudo 880. Ninguém consegue ser reto, exagera para mais, exagera para menos. Uma opinião é sempre mais, opinião é sempre menos. Flamengo é melhor, Vasco é ruim. A pessoa não consegue entender. Ela sempre tem uma bandeira, uma partida e pega a garra para ela e vai, entendeu? Pessoa é ruim, outro é horrível, esse aqui é bom demais. Não consegue ser equilibrado. É uma falha humana. E o exagero é uma falha humana que o mundo sabe explorar muito bem. O tolo é quem exagera. Tanto para mais quanto para menos. O sábio é equilibrado. Deve ser equilibrado. Tá? Não exagere no mundo, não exagere nas coisas do Senhor. É a minha opinião. A gente vai voltar para Pedro? Agora é o seguinte, olha que interessante. Como líder da igreja, ele tinha preocupações cotidianas. Falamos dele, Pedro, fazendo a obra que o Senhor mandou e de por todo mundo pregar o evangelho. Pregou para Cornélio. Ok. Só que ele participava de uma igreja, líder. Ele tinha membros. E o que acontece com toda a igreja? Problemas acontecem e precisam ser resolvidos. Tolo é aquele que acha que não existe problema. Existe. Aqui em Atos, temos duas reuniões, uma está em Atos 6, outra está em Atos 15, sobre, acho que foram as duas primeiras, acho não, na palavra de Deus aqui, tá, que foram as duas primeiras reuniões sobre a igreja. Deixa lá em Atos 6, só deixa ali. Dois problemas, duas reuniões. Vou ver aqui. Atos 6, 1 a 7, 15, de 1 a 3. Não sei porque aquele 5 está ali. Quais foram os dois problemas? Primeiro problema, 6 de 1 a 7. Atos 6 de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos. O que começou aí? Diáconos. Primeiro problema na igreja, murmuração, cresceu, o viúva estava reclamando e tal. Houve uma reunião para a resolução de um problema. Por que eu coloquei isso aqui? Problema acontece em tudo quanto é lugar. Diácono não foi título, profissão, cargo imposto pelo Senhor. Foi escolhido por homens por necessidade. Qual o problema disso? Problema nenhum. Problema gerado, problema resolvido. É assim que funcionam as coisas. Tá? O que acontece hoje em dia? Se tivesse um problema de murmuração de um contra o outro? Ia abrir a igreja das viúvas, ia abrir a igreja dos helenitas, ia abrir a igreja dos hebreus. Ia separar. Não, separa que esse povo não sabe fazer. A mania que a gente tem de ter um problema e não tentar resolver. De perceber uma coisa errada, ou que você acha errado, e ignorar. Fazer assim ou não, está errado, vou para lá. Que isso? A pessoa, ela pode estar errada ou certa. Você pode estar errado ou pode estar certo. Reúna-se e acerte. Achou algo errado?
você acha errado em seu irmão, na situação, na administração da igreja, vá e fale e resolva. Mas vá preparado para você estar certo ou errado. E se você estiver certo, de ter amor, caridade e compaixão. Se você estiver errado, humildade. Certo? Está preparado. Sobre os diáconos, nessa época, não sei se todo mundo está ciente sobre os diáconos, até falei com a Renata, nessa época, por que botaram homens? Porque nessa época, realmente, tinha um certo preconceito contra as mulheres. Tá? Diferente. Quando o Senhor esteve aqui, ele elegeu apóstolos, e não apóstolas. Certo? Ele fez isso. Ele instituiu. Tá? Aqui foi por homens, vontade de homens. E se for necessário ter um tesoureiro? Depois tiveram tesoureiros. Ótimo. Então escolhe dentro do diácono. Se for necessário isso, existe diferença do que o Deus instituiu, o que o homem instituiu. O homem institui algumas coisas de acordo com a sua vontade. Está aqui escrito 7 homens. Temos diaconisas aqui. Qual o problema? Foi feito por homens e nós adaptamos a nossa realidade, a nossa necessidade. Realmente, mulher aqui sofria um certo preconceito ainda. Tá? Humanidade, igreja de homens. Hoje não temos mais isso. Mulheres, líderes de empresas, homens, sujeito às mulheres no que se diz empresarialmente. Enfim, qual o problema? Mas não confunda com o que o Senhor instituiu. O que o Senhor instituiu, ninguém muda. Não existe apóstolo lá. Que assim ele colocou. Mas o diácono, só como curiosidade, devem condizer com as necessidades da igreja. Não existe escadinha de cargo, não é diácono depois pastor. Não é isso, não existe isso. Eu já estava prevendo já que essa Bíblia ia fazer alguma gracinha comigo. Acabou 2 vezes. Não é para sempre. Tá? Não é para sempre. Você pode ser e depois deixar de ser. Você pode frequentar aqui e depois lá. Deve cuidar da parte material da igreja. O que estava escrito aqui? Os pastores, os pregadores, os apóstolos. Não é certo que nós deixamos isso para cuidar das coisas materiais da igreja. São coisas diferentes. Então nasceram aqui os administradores da igreja. Separou, sabe? Separou. Tem mais coisa aqui. Não é líder espiritual da igreja, é administrador, voltado à distribuição das ofertas. Um exemplo, contador ou tesoureiro. É uma ótima função para um diácono. Ele deve ser íntegro e aceito pela igreja, porque foi a igreja que necessitou dele. Ele deve ser íntegro e aceito pela igreja. Quem escolhe é a igreja. E sobre ajudar viúvas, ele é diácono. Se pifar mais uma vez, eu boto o outro fixo ou sai falando no Google mesmo, não tem problema. A viúva também tem um monte de questão, tá? Eu sou viúva, vou ser ajudada pelo diácono. Calma aí, 70 e poucos anos, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tem uma série de restrições. Onde é que está sobre as viúvas? 1 Timóteo 5. A gente não vai ler. Deixa só marcadinho na tua Bíblia aí, se você quiser saber. Até isso, tá? Foi imposto certinho. Não basta ser viúva para querer toda a atenção do diácono. Não é assim. Tem todo um ensinamento sobre isso também. 1 Timóteo 5. Tá? Então, teve a necessidade. Isso aqui é só curiosidade sobre os diáconos. Mas o ponto houve necessidade. Os líderes espirituais estavam começando a se sobrecarregar e fazer errado a administração, porque a gente tinha viúva não recebendo a partição.
certo? E foram instituídos os diáconos. Problema na igreja, gerado, problema resolvido. Qual foi o outro problema? O outro problema é um pouco até mais irritante do ponto de pensar assim. Você vê que os apóstolos não fugiram dos problemas. Vamos lá para Atos 15. A gente não precisa ler tudo. O tempo já está avançado. Vamos ler um pedacinho de Atos 15. Alguns indivíduos que desceram na Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, aos presbíteros, com respeito a esta questão. Olha só, não houve pequena discussão, contenda, problema sério. Mas como é que pode? O circunciso vai ser salvo? Imagina a cabeça de Pedro e de Paulo, depois de tudo que eles fizeram, depois que eles fazem, você vai ter que voltar, meu Deus, tu ainda está com esse problema aqui? Ela está com esse negócio de circunciso? É assim? Tipo, eles podiam falar assim, vamos continuar pregando o evangelho e deixar errado. Não. Eles voltaram com humildade, voltaram com respeito a quem não estava entendendo e se reuniram. Tá? Problemas se resolvem com respeito, com humildade, amor, tá? E um certo carinho também pelo irmão. Problemas vão acontecer, segundo o problema que ele resolveu. Pedro, até Paulo estava aqui, tá? Paulo, Barnabé, estava todo mundo ali, reunido. Os apóstolos de Deus, resolvendo uma picuinha. Isso para mim é picuinha. Certo? Picuinha, porque já tinha gentio sendo salvo aos montes aí, e picuinha de alguém que criou uma contenda e foi. Mas foram. Os problemas são resolvidos. Você pega a grandeza que foi a vida de Paulo e a vida de Pedro para o Senhor, e eles se rebaixavam para resolver problemas aqui. Tá? Desde o início, há problemas na igreja. Só tirar esse slide aqui para... Desde o início, há problemas na igreja, porque é composta por homens. Espiritualidade, olha, isso aqui é importante. Espiritualidade não é falar manso, achar que tudo é maravilhoso, que tudo é perfeito e que não deve haver nenhum tipo de problema na casa do Senhor. Alguns até acham que se devem ausentar dos problemas e somente assistir. Alguns até acham isso. Não, eu prefiro não me envolver. Outro fala manso. Pura inocência ou falta de comprometimento. Inocência ou falta de comprometimento. Tem uma das duas coisas aí. Tá? A igreja é composta por homens e homens erram. Cabe a nós assumir, reunir, definir. Cabe a nós isso. Isso é agir conforme o Senhor mandou. Isso é o cristianismo. Isso é espiritualidade. Tá? Não é aquele irmão que fala manso, aí que não tem um problema, ele sai. Não. Espiritualidade, Igreja de Cristo, ela senta, se reúne e resolve. E as trevas são derrubadas ali na hora, em nome de Jesus. Já tive problemas sérios aqui dentro com os jovens, a gente se reuniu e resolveu, caiu por terra na hora. Mas cai de uma tal forma. Por que os problemas não se resolvem? A gente não assume, a gente não quer resolvê-los. Por isso que os problemas não se resolvem. Pedro tinha uma missão muito importante, ele podia ter ignorado isso. Já não vamos pregar o evangelho para quem está entendendo. Mas, por amor, ele foi se reunir. E ensinou. O que ele ensinou? Ele ensinou em Jerusalém, com os outros servos do Senhor, que estavam ao redor dele, sobre a perfeita obra da salvação, que foi disposta a todos. Reunião resolveu 2 problemas. Ok. Só para finalizar, Pedro também errou. E errou feio. Tá? Errou feio. Agora, o maior erro dele é uma das passagens mais memoráveis do Evangelho de Cristo. É uma passagem mais memoráveis até para o nosso contexto aqui. Sabe onde a maior retratação de Pedro por parte de Paulo? Sabe qual é? Gálatas 2. A gente decora o 19 e o 20.
Gálatas 2 é uma repreensão de Paulo para Pedro. É uma repreensão. Se você ler com atenção, é Paulo repreendendo Pedro. Olha só, Pedro, que já passou por tudo e resolveu um monte de problema, foi errar lá. Por quê? O povo judeu começou a fazer outra picuinha, você está comendo com incircunciso, com impuro, e ele foi, caiu e incentivou outras pessoas a fazer o mesmo. Por algum motivo, ele agiu diferente do que ele pregou em Atos 10 e 15. Ele agiu diferente. Eu não sei porquê. Ele errou, homem. Cedeu ao criticismo de alguns judeus e foi comer separadamente, e influenciando até Barnabé. Tá? Ele errou e influenciou outros a fazerem também. A retratação de Paulo não foi vista como uma afronta insensata. Ele entendeu a repreensão, denotando clara a vitória de quem nesse caso? Do Senhor Jesus, da palavra dele, em amor e humildade. Pode abrir em Gálatas 2:20, rapidinho? Com a mão esquerda. Gálatas 2:20, abre em Gálatas 2. Mania. Gálatas 2, começa no 11. Quem tem uma Bíblia de estudo, tem um título ali, em preto. Paulo repreende a Pedro, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Dá tempo de ler? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe a face, porque se tornava repreensível. Com efeito, antes de chegarem, alguns, da parte de Tiago, comer com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. O problema gerou. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Quando, porém, vi Paulo falando, que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, e em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. É uma repreensão mesmo. Esse negócio de separação, não existe isso. Ele falou de novo, ó, não é pela lei, não é pela obra, é pela obra de Cristo Jesus. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, é uma repreensão que é um fato memorável, um fato lindo. Texto lindo, precioso, uma repreensão, é uma chamada. Ele foi lá e tomou a bronca de Paulo, literalmente falando. O que Pedro fez? Pedro ficou com birra? Pedro ficou, não, esse Paulo está errado? Não, não foi isso que aconteceu. Lá no finalzinho de Pedro, você pegar Pedro 3, 15 a 18, Pedro, 2 Pedro, perdão, no finalzinho mesmo. 2 Pedro 3, 15 a 18. O que ele fala de Paulo no final? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas,
nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na palavra, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, até no finalzinho ele citou Paulo, teve amor pelo irmão. Se você tomar uma repreensão do seu pastor, de algum líder da igreja, não fique chateado. Entenda, mesmo ele estando errado. Porque ele foi quem o Senhor colocou para liderar, certo? Você deve ter amor e humildade e compaixão, estando certo ou estando errado. Mas deve ouvir a palavra do seu líder, porque no momento ele está, não é acima, ele está liderando você. Mas o líder também é homem, ele também pode errar. Ele também pode falar uma coisa, mas qual é a função? Depois você vai lá e resolve com ele. Não é tomar bronca, ficar borradinho, nunca mais querer falar com a pessoa. Nunca mais vou falar com ele, corta aqui. Não é assim, né? Você vai chegar assim, não, resolva. Depois, Pedro foi para Babilônia e tal, mas isso é assunto para outro dia, tá? O que eu queria mostrar aqui para vocês Pedro, após o Pentecoste, ele continuou com compromisso com o Senhor, passou por problema, a igreja passa por problema, a igreja cresce, a igreja diminui, acontece isso, aquilo, resolveram todos os problemas, ele errou, foi repreendido, se acertou e continuou. E isso é uma carreira cristã. Não é uma vidinha perfeita, pura, que você vai naquela santidade que o mundo acha que acerta, e você fica naquela utopia. Não, é real, somos homens, erramos, acertamos e resolvemos nossos problemas. Tá? Não sei se vocês já ouviram, com certeza deve ter ouvido alguém falar para você assim, mas você, crente, você fazendo isso, o que a pessoa sabe de Jesus Cristo para te julgar? Nada. O mundo bota o evangelho, bota o cristão numa camada de utopia, que ele é perfeito, ele é assim. Não. Somos iguais. Só que em um determinado momento, nós invocamos o nome do Senhor, recebemos a salvação por intermédio de Cristo Jesus na cruz e temos acesso ao Pai. Essa é a diferença. Amém? Não se deixe levar pelo mundo.